Às vezes você tá num momento da sua vida que tá tudo um caos, tudo dando errado, e muito provavelmente pode ser o comecinho do seu despertar da consciência. Despertar espiritual, chame como quiser. É quando você desperta para uma outra visão de mundo. Quando você traz para consciência a sua verdade e não que a sociedade fica te ditando como deve ser. E antes desse despertar, as coisas vão mudando e saem do controle. Então, para mim, tudo começou ali nessa época, em 2023, 2 anos atrás, que eu voltei para o Brasil. Eu estava trabalhando em Portugal como garçonete e as coisas foram dando errado. E eu falei, isso deve ser um sinal para eu voltar para o Brasil. No que eu voltei para o Brasil, eu fui para casa de um, fui para casa de outro, fui pra casa... e aquilo foi me perdendo mais. As coisas foram acumulando e eu fui ficando cada vez mais triste. Que era uma coisa que, para mim, era raro. Eu me senti triste, assim. Quando eu tinha algum problema, né? Eu ia muito pra festa, bebida e tudo mais. E nem festa, bebida e nada tava adiantando naquele momento. Tanto que em janeiro foi a formatura de uma amiga minha, reuniu todos os amigos e tal, e eu tava me sentindo estranha, apática. Eu não tava legal em janeiro. E comecei a sonhar com simbolismos de coelho, sangue, umas coisas estranhas. E a minha amiga falou, Gabi, vai lá conversar com a fulana que ela faz uma terapia holística, agora eu não lembro que terapia que é, mas muito bacana, vai te ajudar. Ali que começou a cura, assim, o começo, de eu entender o que estava acontecendo. Meio que limpou meu campo energético, pediu para eu imaginar meu pai, minha mãe, meus avós atrás assim de mim e fazer essa cura geracional, foi muito legal. Falou para eu fazer Ho'oponopono, me deu várias dicas assim. Aí, em fevereiro, eu fui pro litoral de São Paulo, na casa de uma prima, e comecei a ter mais energia para focar no meu lado profissional e no meu futuro, o que eu vou fazer. Mas eu ainda tava me sentindo muito estranha, tava fazendo todos os dias assim, meditação, afirmações. Sentia que tava melhorando, mas eu não era mais aquela Gabriela de antes, né? E aí, em março, eu consegui uma casa pra mim. Depois de dezembro, janeiro, fevereiro, na casa de um, na casa de outro, finalmente eu consegui um lugarzinho pra mim no sertão de Camburi. Era pura natureza. Meus tios foram me levar lá e eles ficaram super assustados, tipo, Gabriela, o que você tá fazendo aqui, querida? Eles até nem queriam mostrar pra minha mãe o vídeo que eles fizeram da onde eu tava, mas no fundo do meu coração eu sentia que aquilo ia fazer bem pra mim, sabe? E eu sabia que era isso que eu precisava. Ninguém falando no meu ouvido e focar em mim. Aí ali eu tentei começar a ganhar dinheiro na área da sexualidade. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Bock, eu sou terapeuta sexual, sexóloga. E eu já tava, na verdade, tentando ganhar dinheiro com a sexualidade e sendo garçonete ao mesmo tempo. Só que o problema foi que eu só pensava no dinheiro. Claro que eu pensava em ajudar as pessoas, mas entrei nesse negócio de marketing digital, e daí queria, sabe, eles prometem milhões e tal, e daí eu só fui fazendo o que estavam falando pra eu fazer. E eu fiquei fazendo, e no final fiquei maluquinha. Falei, não quero saber, eu vou tentar o meu jeito de fazer dinheiro com o que eu amo, né? Só que daí foi isso. Eu fiz tudo que eu podia. Contos eróticos, terapia individual, vendi minha alma, como diz assim. Fiz tudo. E ainda tentei mais um pouquinho no marketing digital, porque não desisti assim porque pensava no dinheiro. Resumindo, chegou março e eu ainda tava confusa, tentando, sabe aquela fase que você, né, esperança, mas não vê progresso assim. E aí eu me mudei de casa. Eu fui para uma casa muito mais confortável que a que eu tava em fevereiro. Que era 5 minutinhos do mar, tinha até uma air fryer, tinha tudo. Porque o outro lugar que eu morava era só um quarto e a cozinha era compartilhada, enfim. Eu tava muito feliz com aquela casinha que eu tinha alugado em março. E eu fiquei tão feliz que a primeira noite que eu dormi lá, quando eu fechei o olho, eu vi serpentes assim, ó, aqui na minha testa. Foi muito louco, gente. Era tudo preto e serpentes assim,
só a linha da serpente em vermelho. Aí eu fui pesquisar, disse que era transformação e tal, fui fazer mais um Ho'oponopono. E naquela noite, gente, eu acordei depois do Ho'oponopono chorando de catarrar, assim, ó. Limpando mesmo, toda, sabe? Limpando, limpando, limpando. E daí, essa minha amiga que falou da terapia holística, ela foi pra São Paulo. Ela foi me visitar lá no litoral de São Paulo. E eu tava bem, mas não tava assim. Ah, esqueci de falar que daí, como São Paulo tava muito caro, eu decidi morar na Bahia. Porque sempre foi meu sonho conhecer o Nordeste. E tava muito barata a passagem. Tipo, passagem eu paguei R$ 400 de ida e R$ 700 é seu aluguel lá. E só o aluguel em São Paulo era R$ 2.000. E o meu dinheiro, que eu tava guardadinho, tava acabando. Não tava entrando nada de dinheiro. Eu falei, gente, não dá pra ficar em São Paulo. Fui pra Bahia. E daí essa minha amiga foi me buscar, né? Foi me visitar e foi me buscar. Na volta, saindo do litoral de São Paulo, indo pra São Paulo pra pegar o voo, começou a me dar ansiedade, assim, um negócio esquisito. Eu fechei meu olho, eu vi uma criança aqui, ó, com uma boca desse tamanho, chorando de raiva. E na terapia holística que eu tinha feito, a mulher perguntou, aconteceu alguma coisa com você quando você tinha 3 anos? E perguntei pros meus pais, pra minha mãe, eu não lembro de nada, ninguém lembra de nada, mas eu vi aquela criança. Eu senti a raiva daquela criança. O desespero daquela criança. E durante o caminho inteiro da minha amiga, ela é, sabe aquela amiga holística também, que gosta de cristais e yoga e tal. Ela foi fazendo mantras comigo, me acalmando e tal. Mas foi muito louco assim, sabe? Aí eu fui pra Bahia, gente. E tudo isso eu tava desacreditada de Deus, tá? Não tava espiritualmente conectada assim com... Tava ali com a natureza, tentando me reconectar comigo. Eu sempre acreditei em Deus e eu fiquei 2 anos meio que não entendendo. Tipo, esse cara realmente é esse barbudo que... Sabe quando você começa a duvidar e não faz sentido? E eu fui pra Bahia e no começo eu tava bem apática, assim. A Bahia, pra quem não conhece, é Deus. É tudo muito lindo, muita natureza, tudo muito, muito lindo. E eu via aquele paraíso e eu não sentia nada, assim, eu tava apática e eu fiquei brava comigo mesma, como que eu não tava feliz num lugar tão perfeito igual aquele. E tal, e daí comecei, né, com aquela rotina de muita natureza, muito banho de mar e, né, tentando ali me reconectar, e daí eu tinha o plano A, que era continuar tentando fazer dinheiro com a sexualidade, e o plano B, apareceu uma oportunidade de trabalhar lá num restaurante. No final das contas, o plano A deu errado, o plano B também. Eu fiquei desempregada 3 meses na Bahia. 3 meses eu mandei currículo para todos os lugares e eu não consegui. E eu fui, gente, eu já trabalhei nos Estados Unidos, já trabalhei em Portugal, e foi assim, cheguei nos Estados Unidos, um dia depois eu já tinha trabalho. Sem ter programado nada, né? Sem ter planejado nada, eu já tinha trabalho. Eu cheguei em Portugal, no outro dia também, conheci um brasileiro, já tinha trabalho. E no meu próprio país, não consegui achar trabalho. E aí pensa, o plano A e o plano B deram errado de novo. E ainda eu tava desempregada, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Desde os 14, 15 eu tô trabalhando e com 27 anos aconteceu isso. Aí chegou o meu atual marido, o pai do meu filho, na Bahia. Isso é uma outra história que eu posso fazer outro vídeo, linda, 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 do amor. E aí as coisas foram melhorando, porque eu não tava mais sozinha também, né? Aí, em novembro, ele tinha que voltar para Portugal, porque ele trabalha aqui, e eu decidi vir com ele. Passou um tempo e em junho descobrimos que estamos grávidos. E, gente, aí que eu acho que foi o maior despertar, assim, da vida. Que eu comecei a entender tudo que aconteceu de 2 anos atrás, né? Porque agora eu tinha tempo pra entender. Antes eu não tinha tempo. Tava só pensando em pagar conta, trabalhar e aquele modo de sobrevivência. Não que melhorou, porque eu ainda tô ansiosa e tal, mas eu tô tentando me acalmar e entender que eu sou
um ser abençoado, protegido, mereço todas as coisas boas desse mundo e eu não tenho mais tanto medo do outcome, do que vai acontecer, porque tudo que vai acontecer comigo é pro meu próprio bem. Não é que coisas ruins não aconteçam mais, mas quando elas acontecem, eu sei por que elas estão acontecendo, que é pra eu entender, pra eu aprender. E o universo vai te mandando as mesmas lições até você entender. Eu acho que o despertar traz o não desespero, a calma, a clareza, a cura. Isso na Bahia foi muito transparente, muito maleável, muito fácil de entender. Porque toda hora você tem Deus. Ah, então, eu voltei a acreditar em Deus na Bahia. Porque não que eu voltei a acreditar, mas eu voltei a sentir Ele no meu coração, na minha vida, me protegendo e ali do meu lado em todo momento. A Bahia é... Todo mundo fala da Bahia, né? Ah, e daí eu tomei ayahuasca na Bahia também. Fui lá com a intenção de curar minha criança interior. A ayahuasca é uma medicina muito inteligente. Cada um tem a sua experiência, mas ali também trouxe bastante consciência. Diz que há 10 anos de psicanálise eu senti muito amor, assim, dos meus pais, das minhas raízes. E agora, nesse momento, assim, final de 2025, eu tô nesse processo de me reconectar mais com as minhas raízes, no sentido de reconectar mesmo, de conversar mais, de... Pra quem não me conhece, tô sempre viajando, sempre... Depois de 2020, assim, fui embora da minha cidade natal e me distanciei da minha família. Então agora eu tô nessa fase, né? Eu tô grávida e tentando me reconectar aí. Eu acho que num processo assim mais claro, numa fase do despertar mais clara. Ainda, igual eu falei, não acabou, porque eu acho que nunca acaba isso, viu? Todo dia é um aprendizado novo. Mas é isso, todas as coisas vão acontecendo. É clichê, mas a gente planeja, faz os nossos planos, mas é Deus quem sabe dos melhores planos pra gente. Eu acho que esse que é o despertar espiritual. Entender que a gente não precisa se preocupar tanto, se estressar tanto, sabe? Acolher esses sentimentos negativos, não fingir que eles não existem e não querer senti-los, porque não tem como a gente fugir do sofrimento, mas é lidar melhor com tudo isso, com calma, com amor, com paz, né? O que Jesus veio fazer aqui? Transmitir amor e paz. E falar que a gente é merecedor das coisas boas da vida, que a gente é abençoado. Só que daí vão criando-se regras, né? Vão criando-se empecilhos que aí vai nos confundindo, mas no final a gente é tudo filho de Deus, tudo abençoado. Eu acho que o despertar traz isso, essa calma, essa proteção, essa segurança de viver num mundo com tanta coisa negativa, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Resumi um pouquinho desse processo para você entender que não é fácil, mas vai ficando cada vez menos difícil, com mais clareza, mais calma. No final, filha, é tudo paciência, entender que não é no seu tempo, é no tempo de Deus e as coisas vão acontecendo. Se a gente se abrir para o novo, né, e querer abrir a nossa consciência, né, ter mais consciência. Beijinhos e até o próximo.